capítulo 20. Vamos ler o versículo 2 e o versículo 3 da palavra do Senhor. Glória a Jesus. Sou grato a Deus pela rica oportunidade de poder falar a sua palavra. Amém, meus irmãos? Êxodo capítulo 20, versículo 2, versículo 3. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Eu quero ler mais uma vez. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Irmão, em Êxodo 20 e também em Deuteronômio capítulo 5, tratam inicialmente sobre o mesmo texto, praticamente, que é sobre o decálogo, sobre os 10 mandamentos. Ele só tem algumas diferenças de Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. A primeira diferença que eu quero dizer aos irmãos é a guarda do sábado. Em Deuteronômio, a justificativa dada ali no texto é pela memória da libertação da casa da escravidão, quando eles eram escravos no Egito. Já em Êxodo, capítulo 20, ele fala sobre lembrar do dia da criação, do 7º dia da criação, e por isso essa diferença entre os 2 mandamentos. O segundo é o que ordena honrar pai e mãe. Em Deuteronômio, quando fala sobre esse mandamento, ele diz que tudo te corra bem, para você seguir esse mandamento, para que tudo te corra bem. De fato, quando os filhos obedecem aos seus pais, tudo, em nome de Jesus, vai correr bem. É claro que os pais dando conselhos esse que a Bíblia dá respaldo. E o terceiro e último mandamento é sobre a cobiça, que aparece tanto em Êxodo como aparece em Deuteronômio. E quando fala sobre a cobiça em Deuteronômio, ele acrescenta um outro verbo chamado desejo. Não desejar a mulher do próximo e nem o seu campo. Esse acréscimo também você só vai encontrar em Deuteronômio. Mas indo para o texto, irmãos, por causa da hora, eu quero dizer o seguinte: quando Deus diz, eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus aqui no texto não está levando em consideração a percepção que os israelitas, ou que todos os israelitas ali tinham a respeito de Deus. Porque Deus, ele continua sendo Deus, independente daqueles que creem ou não na sua deidade. O ateu não crê que exista Deus, mas Deus continua sendo Deus. O agnóstico está lá, Deus existe ou não existe, não faz diferença. Mas independente do que os outros pensem sobre Deus, Deus, ele continua sendo Deus. Independente se creem ou não creem, ele continua sendo Deus. Querendo aceitar ou não, Deus é o único Deus e não existe outro Deus além desse. Não é um homem que dá o título a Deus de Deus. Ele é Deus e pronto. Não tem o que discutir, não tem o que falar, não tem o que questionar. A terra e toda a sua plenitude pertence a Deus, como o Salmo 24 diz. Tudo está sob o domínio dele. É ele que decide mudar tempos e estações. É ele que decide todas as coisas. Por mais que nós podemos pensar que estamos no controle de algo, é ele que está no controle de tudo. É ele que permite que as coisas aconteçam. É ele que determina que as coisas aconteçam. Tudo está sob o domínio dele. E no final das contas, ele será glorificado. Nós não temos o menor direito de murmurar contra Deus, porque nós não sabemos o meio nem o fim da história.
Jó, por exemplo, viveu uma situação extremamente complicada na vida dele. Só que ele não sabia que havia uma discussão a respeito da vida dele. Ele não sabia que ele estava sendo usado para mostrar para o diabo que o homem pode servir a Deus com interesse apenas em Deus. E ele não sabia também que no final das contas, ele conheceria muito mais sobre Deus do que em qualquer outro momento. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então ele é Deus e pronto. Deus aqui está falando numa linguagem completamente compreensível aos israelitas. Porque Deus fala na Bíblia, pelo menos de duas maneiras, para que o homem compreenda a Deus. A primeira, que é muito falada na igreja, é a antropomórfica, quando fala que ele tem mãos, que ele tem pés. A Bíblia diz que Deus é espírito. A Bíblia diz que Deus é invisível. Pois bem, quando fala que tem mãos e pés, é antropomórfica. Quando fala de sentimentos, amor, ódio, é antropopática. É uma linguagem teológica, mas é bom falar sobre isso. Deus, ele se apresenta, então, ele fala numa linguagem que os israelitas pudessem compreender. Deus, quando ele diz: eu te tirei da terra do Egito e da casa da servidão, aqui não é Deus exigindo uma espécie de recompensa, porque o homem não tem nada para oferecer para Deus. Deus não está dizendo: eu tirei você da terra do Egito, então você me deve alguma coisa. Não. O que Deus está fazendo aqui é simplesmente dizendo a verdade. Porque quem tirou Israel do Egito foi Deus. Em Êxodo capítulo 3, versículo 10, quando Deus se apresenta a Moisés, ele diz: olha, eu vou enviar você para que você tire o meu povo do Egito, os israelitas. Então parece que quem tirou foi Moisés. É essa discussão: mas Deus disse que tirou, mas daqui a pouco Deus disse que vai mandar Moisés para tirar. Então quem é que tirou? Foi Deus ou foi Moisés? Irmãos, nós somos apenas barro na mão do oleiro. Ele nos usa para executar a vontade dele. Nós somos apenas os instrumentos, mas Deus que é o tangedor. É Ele que toca o instrumento. É Ele que faz. Ele é Senhor. Nós somos apenas servos. É por isso que nós não temos tempo e nem espaço para orgulho. Quando nós estamos orgulhosos, nós estamos sendo tolos. Porque não há espaço para isso quando você entende que por mais que você trabalhe, por mais que você faça, é Deus quem executa a obra. É Ele que trabalha no efetuar da obra. É Ele que trabalha no início da obra. Então, por mais que Moisés tenha ido se apresentado a Faraó, é Deus que vai fazer a vara de Arão virar serpente. É Deus que vai transformar as águas do Nilo e as águas do Egito como que sangue, em sangue. É Deus que vai enviar as pragas. É Deus que vai libertar o seu povo. É Deus que vai fazer a última praga, que é a morte dos primogênitos. É Deus quem faz. Moisés está sendo usado por Deus, como eu e você somos usados por Deus em muitas coisas. Mas quem faz a obra é Deus. Por isso, nós não temos que se vangloriar ou sentir qualquer tipo de orgulho. Formação, capacitação, direção de conjunto, direção de trabalho, direção de departamento. Você e eu não temos do que se envergonhar, porque se Deus não te guiar, você e nem o seu departamento chega em lugar nenhum. Se o Senhor não guardar a casa, quem vai guardar, irmãos? Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então, por mais que vá Moisés, por mais que Moisés se apresente, por mais que ele toque um cajado no mar vermelho, mas quem abre o mar é Deus. Quem abre o mar não é Moisés. Quem abre o mar não foi o cajado de Moisés, mas quem abriu o mar foi o próprio Deus.
Então é por isso que ele diz: olha, eu sou o Deus que tirei vocês da terra do Egito. 430 anos Israel ficou lá na terra do Egito. Nesses 430 anos, um bocado de anos, eles foram escravos. Chegaram como convidados, mas foram feitos escravos. A Bíblia diz no começo do livro de Êxodo que Deus viu e ouviu o clamor e o sofrimento do seu povo. Que lindo saber que Deus não está imune, cego ou esqueceu do nosso sofrimento. Eu estou passando por isso. Saiba que Deus está te vendo. O seu papel é clamar e confiar, porque o seu Redentor vive e por certo ele se levantará. Aleluia. O texto continua. Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Israel sai do Egito como não era monoteísta, ele é um politeísta. Os deuses, o panteão egípcio estava ali. Como eu preguei aqui da última vez, Josué diz no capítulo 24, olha, você tem que escolher a quem vocês vão servir, se é o Deus que o pai de vocês serviram no Egito, porém eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então Deus diz, olha, eu sou o único Deus, e vocês não poderão ter outros deuses além de mim. A ordem dada pelo próprio Deus ao povo de Israel foi que vocês não serão idólatras. Vocês não vão adorar a imagens. Vocês não vão adorar a estátuas. Vocês não vão projetar estátuas para vocês adorarem. Porque vocês deverão adorar a mim. É impressionante como, graças a Deus, o movimento protestante ele acabou resgatando algo que se perdeu. O evangelho foi feito para o coração e não para os olhos. O evangelho foi feito para o coração e não para os olhos. É por isso que você não vê estátuas aqui dentro. É por isso que você não vê imagens aqui dentro. Porque o evangelho ele foi feito para o coração e não para os olhos. Então não façam imagens que está na terra. Não produzam imagens que está embaixo da terra. Não produzam imagens que está acima nos céus. Adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Nesse trecho Deus está falando numa linguagem entendível aos seus ouvintes. Deus não estava dando uma confirmação aqui das divindades egípcias quando ele diz: não adorem outros deuses, porque não existem outros deuses. Salmo 96, versículo 4 e 5. Lá diz: o Senhor Deus é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos. Mas o Senhor fez os céus. Deus não é ídolo. Os outros são ídolos. E Deus não deve ser nem idolatrado. Deus deve ser adorado. Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. E como o próprio Jesus, ele acrescenta em Marcos 12, com todo o seu entendimento. Uma característica dos ídolos é que eles são criados. E o nosso Deus é criador. Ídolos são feitos no coração do homem. Primariamente, sempre é no coração do homem. O Santo Antônio foi feito no coração de alguém primeiro, para depois virar aquela estátua lá. O São Pedro, todos os sãos que você já ouviu aí, primeiro começa no coração de alguém. Alguém tem aquela pessoa como santo. E a partir deste coração se projeta a imagem. Ídolos são feitos pelas mãos dos homens. Ídolos são quebráveis.
ídolos são visíveis. Colossenses 1, versículo 15, diz que Deus é invisível. 1 Timóteo 1, versículo 17, ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. O estágio de idolatria de Israel era um estágio tão crítico, mas tão crítico. Aqui, no capítulo 20, Moisés está no monte, recebendo a lei de Deus. Moisés, ele desce desse monte no capítulo 32. São 12 capítulos, cerca de 40 dias. Ele está lá em cima. No capítulo 32, eu não vou ler por causa da hora, mas depois você lê. No capítulo 32, o povo chama ali Arão. Olha, nós não sabemos o que houve com Moisés. Está entendendo? Moisés está por aí. Não sabemos se ele está vivo, se ele está morto. Vamos fazer deuses. Vamos fazer um Deus aqui. Então Arão junta aquele monte de ouro, porque para fazer o mal o pessoal coopera. Junta aquele monte de ouro e fazem um bezerro de ouro. Eles criam um Deus. A situação de Israel era tão terrível no âmbito da idolatria, que não somente bastava conhecer o panteão egípcio. Agora nós vamos fazer um Deus, segundo a nossa concepção do que deve ser um Deus. E no versículo 31 do capítulo 32 diz: assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ó, esse povo cometeu um pecado, fazendo para si um Deus de ouro. No livro de 1 Reis, capítulo 12, ali aparece um rei chamado Jeroboão I. Israel estava dividido, o reino do sul, com Benjamim e Judá, estava sob o domínio de um rei, filho de Salomão, chamado Roboão. E as outras 10 tribos, que são chamadas Reino do Norte, fica sob o domínio de Jeroboão I. O que Jeroboão I vai fazer? 2 carneiros de ouro também. E ele faz esses animais para serem adorados pelo povo. E o povo não questiona nem um pouco isso. O povo começa a adorar esses animais de ouro que haviam sido levantados e colocados nos montes. Ídolos nascem no coração do homem. Ídolo é o desejo de ser um ser divino como suporte. É um pensamento particular sobre o divino. E Deus faz várias declarações contrárias a isso. Levítico 19, versículo 4. Não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A respeito de si mesmo, em relação a Deus, Deus mesmo diz, a respeito de si mesmo: amem a mim, adorem a mim, busquem a mim. Jeremias, ele disse ao povo: vocês orarão a mim, diz o Senhor. A ordem de Deus é: busquem a mim, não busquem a deuses, não busquem a subterfúgios, somente a mim, a mim. Olhem para mim e vocês serão salvos. Em Deuteronômio 6, versículo 5, como eu já falei, ele diz a maneira como você deve adorar, de todo o coração, toda a alma e de toda a sua força. Jesus, em Marcos 12, 30, ele vai também acrescentar a palavra entendimento, porque os gregos olhavam com o entendimento como algo maior do que qualquer outra coisa no ser humano. Então ele diz, olha, com entendimento. E Marcos, ele escreve aos gregos, aos gentílicos. Ateus, agnósticos, chamam Deus de mimado. Você sabia disso? Se você perguntar para um ateu, vem cá, Deus, ele mandou amar a ele, e somente a ele. Ele vai dizer, mais que Deus mimado, hein? Que quer que o povo lhe ame, o povo tem que amar a Deus e só a ele. Será que o povo não pode amar porque quer? Por que ele está mandando? Ele é mimado, mas eu particularmente
Eu vejo isso como uma grande prova de amor de Deus ao povo. Deus ordenar para que o povo ame a Ele é uma prova de amor dele pelo seu povo. Eu vou repetir porque é de fato isso. Quando Deus diz para o povo, amem somente a mim, é Ele provando, eu amo vocês tanto, que eu estou dizendo para vocês, amarem somente a mim. Deus não quer que o seu povo seja enganado. Como Ele prova o seu amor, Ele não quer que o seu povo seja enganado. Porque Deus sabe que não existem outros deuses. Como você vai amar a deuses se deuses não existem? Segundo, Deus não quer que o seu povo fique frustrado. Por isso, não amem a outros deuses, amem somente a mim. E Deus sabe exatamente o que a idolatria consegue destruir no homem. Qualquer coisa, qualquer ser, qualquer projeto que você e eu amarmos mais do que a Deus, vai nos decepcionar. Não importa o que seja, não importa quem seja, seu pai, sua mãe, seus filhos, seu parente mais próximo, se você amar a ele mais do que a Deus, ele vai decepcionar você. Mas Deus nunca vai decepcionar você. Amar a qualquer coisa mais do que a Deus faz você perder completamente o sentido de tudo. E vou tentar exemplificar isso aqui. Quantas pessoas você conhece, e talvez você já foi uma pessoa dessas, que se desviou, que abandonou o caminho do Senhor e terceirizou a responsabilidade. Não, eu saí porque o pastor fez uma coisa que eu não gostei e saiu. Eu saí porque um irmão lá não me ajudou no que eu estava precisando e eu saí. Aí eu estava doente em casa e os irmãos não me visitaram, então eu saí. Eu pensei que os irmãos fossem me ajudar com cesta básica, não me ajudaram, então eu saí. Esse é um exemplo básico de alguém que está dando ao homem uma confiança que deve ser dada a Deus. Porque você pergunta para essa pessoa, o que Deus te fez? Não, Deus não me fez nada. Mas o que Deus fez a você? Não, Deus não me fez nada, mas eu esperava que fulano fizesse. Eu esperava que ciclano fizesse. Eu esperava que Beltrano fizesse. Toda a nossa confiança, amor e esperança deve estar em Deus. Caso contrário, você e eu vamos nos decepcionar e grande será a nossa queda. Israel não pertencia nem mais a si mesmo, porque Deus havia libertado eles da escravidão. Deus havia comprado Israel do Egito. O sentido do mandamento é a proibição de ter outros soberanos espirituais sobre o governo das suas vidas. Seja ele de qual origem for, porque este governo da sua vida deve pertencer somente e exclusivamente ao Senhor. É o que Deus está dizendo ao seu povo. Isso então está proibido aqui. Cultos a outros deuses, devoções, obediências a anjos, demônios, que seja, gurus espirituais, né? Pessoas que orientam coisas que a Bíblia não orienta, mas você ouviu o guru espiritual. Deus exige a monolatria, a adoração somente a Ele. E o motivo simples é que Deus não divide a sua glória com ninguém.
Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome e a minha glória, pois a outro não dou, nem o meu louvor a imagens de escultura. Qual o problema de ter algum ídolo? Calma, meus irmãos, que eu não estou falando só de imagens. Como eu disse no começo aqui, os ídolos nascem no coração. Nós vamos falar sobre o coração muito rapidamente. Primeiro problema é o desprezo pela misericórdia de Deus. Ter um ídolo no seu coração é o desprezo pela misericórdia de Deus. Jonas capítulo 2, versículo 8, está escrito: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Acreditar em ídolos é dividir os feitos de Deus. É dizer que Deus fez nem tudo. Deus fez uma grande parte. Mas a outra parte, quem fez, foi o meu ídolo. Não é exatamente assim que se comportam as pessoas que têm os seus ídolos? Eu clamei ao meu São Judas Tadeu e ele rogou lá, alguém lá, e aconteceu. Segundo, é o desprezo pelo próprio intelecto. Romanos 1, 22 e 23 diz: dizem-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Terceiro, é a falta de fé no único e suficiente Deus. Ter um ídolo é dizer que Deus não é suficiente. Ter um ídolo é dizer: eu até confio em Deus, mas para isso aqui, para casar, eu preciso do Antônio. Para essa causa aqui, eu preciso do Judas, do Tadeu, que é das causas impossíveis. O Deus do impossível não é mais o Deus da Bíblia. Salmo 61, número 1 diz: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente em Deus, porque é dele que vem, não vem de ídolos. Ídolo é tudo aquilo que de alguma forma usurpa o lugar de Deus, não porque merece ou porque os ídolos têm algum poder, mas porque nós levantamos um altar e colocamos ele lá. Levantamos o altar para esse ídolo e colocamos ele lá. E sabe como o ídolo, a idolatria é tratada na Bíblia, no Novo Testamento. E agora eu quero falar mais sobre o Novo Testamento. A idolatria é tratada na Bíblia como obras da carne. A idolatria é a concupiscência dos olhos. É a obra da carne. Gálatas 5, 19 a 21. Lá vai falar sobre as obras da carne. A primeira obra da carne que aparece é a imoralidade sexual. A segunda é a impureza. A terceira é a libertinagem. A liberdade para fazer o que quiser. E a quarta é a idolatria. Em Colossenses 3, versículo 5, também coloca a idolatria como uma obra da carne, como algo da natureza terrena. E agora eu quero falar um pouco sobre os ídolos do coração. Que agora eu acho que abrange mais eu e você, né? Porque até agora não tem nenhuma imagem a gente não tem imagem em casa, mas o nosso coraçãozinho, meus irmãos. Ezequiel capítulo 14, verso 3, está escrito: filho do homem, esses homens levantam os seus ídolos nos seus corações. Idolatria, antes de ser um produto das mãos, ele nasce no coração. João Calvino, ele disse o seguinte: o coração humano é uma fábrica de ídolos.
quero falar sobre um ídolo que apareceu no século XIII, muito rapidamente. Um cavaleiro francês, isso é uma história verídica, e esse ídolo foi idolatrado até 1930 agora. Em 1930, a Igreja Católica tirou esse ídolo da igreja. Um cavaleiro francês, ele tinha um cachorro, uma criança pequena em casa, e ele saía para fazer as coisas, os trabalhos dele de manhã, e ele voltava à tarde, algumas vezes durante o dia. E um dia ele saiu de casa e ele, quando voltou, encontrou a sua casa toda ensanguentada, toda suja de sangue. E o cachorro veio abanando o rabo para ele, com a cara toda suja de sangue. Ele não viu o filho dele. Então ele pensou, esse cachorro matou meu filho. E no desespero ele pega uma faca, algum objeto, e ele espanca aquele cachorro na ira, e ele mata aquele cachorro a pauladas, a pancadas. Quando ele termina de matar aquele animal, ele ouve o choro do seu filho. O seu filho estava no quarto, o berço estava caído, mas o filho estava no quarto. E quando ele chega no quarto, o seu filho estava todo sujo de sangue também. E uma cobra estava morta ao lado do corpo do filho. Esse homem pega esse cachorro, enterra esse cachorro, e esse cachorro começa a ser venerado. Começa-se a ter reuniões de culto no túmulo do cachorro. São Guinéfort. Você pode pesquisar se você quiser. Um cachorro que foi idolatrado do século XIII até o século XX. O homem comete absurdos por ídolos no coração. E sabe qual era a reza para o São Guinéfort? Me livre dos idiotas e das serpentes. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. O que é um ídolo do coração? É aquilo que ocupa o lugar central em nossas vidas. Damos mais atenção aos nossos recursos, nosso tempo de devoção. Se não tiver vida, não tem sentido nenhum, valor ou importância. Ídolos do coração é tudo aquilo que você e eu colocamos no lugar de Deus, ou priorizamos acima de Deus. Sabe, irmãos, eu poderia aqui dar vários exemplos. Filhos, cônjuge, trabalho, vários exemplos. Amanhã é segunda-feira. Amanhã, se você acordar com uma dor de cabeça, você vai levantar cedo, você vai trabalhar. Mas nós, muitas das vezes, deixamos de vir para a igreja porque estamos com uma pequena dor de cabeça. Amanhã pode estar caindo um temporal, uma chuva braba aí. Você vai se levantar, vai fazer de tudo para ir trabalhar. Mas se cair 2 pingos de água na sua cabeça, você não vem para a igreja. Nós não podemos colocar nada à frente da nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Eu não estou dizendo para você abandonar o seu trabalho para vir à igreja. Não estou chamando você para ser um irresponsável. Eu estou colocando 2 situações paralelas e que nós agimos de maneira diferente diante das duas. Espero que você tenha me entendido. Eu não estou dizendo para você deixar de trabalhar, abandonar o seu emprego para vir à igreja. Eu estou dizendo que sobre as mesmas circunstâncias, você deixa de vir à igreja e vai trabalhar.
sob as mesmas circunstâncias. Chuva, cansaço. Amanhã é o Dia Internacional do Cansaço, né? Todo mundo acorda segunda-feira cansado para ir para o colégio, para ir para o trabalho. Mas pai, trabalhei o dia todo. Terça-feira, quinta-feira, estou cansado demais para ir à igreja. O nosso esforço, ele denota a importância que nós damos para as coisas. Quantas vezes você cansado se dedicou porque você priorizou aqui? Ídolos do coração. Cuidado com as coisas que você coloca à frente das coisas de Deus. Cuidado quando você prefere as companhias mundanas do que as companhias do povo de Deus. Aqui dentro tem seres humanos, falhos, errôneos. Ninguém aqui é grandes coisas se Deus não estiver com ele, não, irmão. Eu sou pecador, como qualquer um pecador. A diferença entre eu e o mundano é que eu sou amigo de Deus. E eu creio que você é também. É por isso que o melhor lugar para você estar é com pessoas que são amigas de Deus. Mas nós vemos pessoas que preferem estar acompanhadas de inimigos de Deus. Não devemos destronar a Deus e colocar Deus em outro lugar. Não substitua Deus por nenhum outra coisa. Você lembra de Eli? Eli priorizava os seus filhos. Eli priorizava os seus filhos. Eli priorizava Ofni e Finéias. Eli guardava os pecados de Ofni e Finéias. Enquanto Abraão pega o seu filho e entrega para Deus. Essa é a diferença. Aquele que ama mais os seus filhos e aquele que ama mais a Deus. As consequências da idolatria no coração, primeiro, é a frieza e a insensibilidade espiritual. Eu quero ler com você, isso eu quero ler, Salmos capítulo 115. Por favor, vamos ler do versículo 1 ao 8. Eu preciso ler com você esse texto. Do 4 ao 8 já estava bom, mas vamos ler do 1 ao 8. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Versículo 4. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Quem então tem ídolo no seu coração? Tem ídolos, tem frieza, tem insensibilidade espiritual. É um crítico por natureza. Não consegue. A pergunta que mais está nos lábios de idólatras é: para que isso? Para que levantar a mão? Para que dar glória a Deus tão alto? Para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Para que adorar desse jeito? Deus nunca reclamou de boca fechada. Mas Deus manda adorar a Deus com as mãos levantadas,
com instrumento de 10 cordas, com saltério. Deus manda adorar com todos os instrumentos no Salmo 150. Então quem somos nós para questionar a adoração do outro? Nós temos que questionar se nós estamos adorando. Esse é o questionamento que eu e você devemos fazer. Será que eu estou adorando a Deus? Se você está frio espiritual, sem prazer nas coisas de Deus, você prefere outro lugar, a igreja. Aleluia! Você prefere outro lugar do que a igreja? Sem prazer nas coisas de Deus, outra atividade. Você prefere fazer outra coisa do que orar, do que ler a Bíblia? Outras companhias que não sejam a do povo de Deus, eu tenho uma má notícia para você. Talvez você abrigue em seu coração ídolos que devem ser arrancados. Como vencer a idolatria do coração? Primeiro, identifique se existem realmente ídolos aí no seu coração. O que você não abre mão por Deus? Irmãos, isso é muito pessoal. É entre você e Deus. Eu não estou aqui para dizer que você tem ídolo no coração. Estou aqui para dizer que ídolos no coração existem. E que eu e você devemos analisar a nós mesmos e fazer a partir de uma análise, uma conclusão. Eu tenho realmente ídolos no meu coração. E eu preciso que esse ídolo seja arrancado de mim. Há uns 2 anos atrás, eu tive uma conversa, se eu não me engano, foi com o pastor Fabrício, que eu questionei completamente o meu cristianismo. Eu questionei porque eu vi um vídeo. E eu questionei, eu falei, será que realmente eu sou um cristão? O vídeo era de algo muito comum. Sim, muito comum, que acontece no Congo, na Nigéria e em países como o Afeganistão, Irã, esses países que fazem uma espécie de militação contra a igreja. Uma mulher com um neném de 2 anos nas suas costas, amarrado, uma mulher descalça, toda suja. Você via que a pessoa não estava bem, irmão. Muito mal. E ela com o neném nas costas e os soldados congos falando para ela abandonar a fé, abandonar a Cristo, abandonar o Senhor. E ela não respondeu nada, ela só virou as costas e saiu andando. Ela não negou a fé. E aqueles soldados metralharam a criança e ela. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, eu não sou cristão. Porque eu não sei o que eu faria ali. Eu não sei se eu falaria, Deus vai ter misericórdia de mim, Deus sabe que é por uma boa causa. Eu não sei. Na hora que eu vi esse vídeo, eu questionei o meu cristianismo. E a partir do relato que eu estou falando a você, faça uma autoanálise. Numa situação semelhante a essa, o que você faria? Você negaria Jesus? Você negaria Cristo? Você negaria o Senhor? Há 2 anos atrás, eu já estudava a Bíblia. Há 2 anos atrás, eu já pregava nessa igreja. Há 2 anos atrás, eu já tinha uma vida com Deus. E diante dessa situação, eu falei, Senhor, eu não sei. Eu não sei, Senhor. Essa é a pergunta que eu faço para você. O que você faria diante disso? Eu me lembro de histórias do livro dos mártires, de homens, famílias inteiras, que eram passadas à espada. E o pai de família era deixado por último. Dele dependia a vida dos outros membros da família.
Então o homem matava primeiro, os soldados romanos matavam primeiro os filhos. E dizia, nega Jesus que o outro vive. E não negava e o outro morria. E nega Jesus e a sua mulher vive. Eu não nego Jesus e a mulher morria. E o homem dizia, agora não tenho mais nada a perder, agora só a ganhar. Eu não nego a Jesus. E também ter sua vida destruída e ser morto aqui para viver lá. Essa é uma fé que não dá para explicar. Hoje em dia, nós vemos como fé as pessoas que entregam tudo para Deus. Tudo. As igrejas neopentecostais, elas veem como fé a pessoa que entra na igreja, pega o teu salário e dá para a igreja. Pois bem, eu não consigo ver uma fé maior do que uma pessoa que entrega a sua vida para Deus, para ser queimada, para ser passada na espada, para morrer pelo evangelho. Isso para mim é a verdadeira fé, a fé que entrega a própria vida. É a vida que você quer, pode arrancar, mas o Senhor eu não nego. Policarpo, com 86 anos, foi amarrado para ser morto. Nega Jesus, vamos acender a fogueira. Pode acender, porque em 86 anos ele nunca me abandonou. Ele nunca me deixou. Não é agora que eu vou deixar ele. Primeira coisa que tem que fazer é um autoexame. É você e Deus, irmão. Um autoexame. O que você tem ou faz. E se você perder o que você tem, o que você faz. Se você perder agora, a sua vida não faz mais sentido. Segundo, no que você gasta mais tempo? Pensamentos em dinheiro, prazer, coisas particulares, objetivos particulares de vida. Para nos ajudar nesse processo, nós temos alguns aliados, irmãos. Primeiro, corra para a palavra de Deus. Ela vai te mostrar se você tem ídolos ou não no seu coração. Mas sabe o que é impressionante? Posso te contar um segredo? O povo de Deus não lê a palavra de Deus. Nós deveríamos dedicar a nossa vida à palavra de Deus. Deveríamos ler mais a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os pés, luz para o caminho. Ela, no nosso coração, é ela que nos ajuda a não pecar contra Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Corra para buscar o Espírito Santo, irmãos. Ele vai lhe auxiliar a destruir esses altares e a tirar deles os ídolos que ainda estão lá. Procure ajuda de pessoas espirituais. Se tem dificuldade para orar, procura pessoas que gostam de orar. Tem dificuldade para ler a Bíblia? Procure pessoas para ler a Bíblia com você. É impressionante como as pessoas que têm dificuldade para orar não têm dificuldade para fazer outras coisas que não lhe ajudam em nada espiritualmente. A começar pelo esse aparelho que quase todo mundo tem. Nós não temos tempo para orar, mas temos tempo para mexer nele o dia todo. Confissão e arrependimento. Talvez esse ídolozinho que eu posso ter, ele precise ser confessado. A minha dificuldade é essa. E eu preciso de ajuda nisso. A confissão e o arrependimento devem ser algo comum para eu e para você. Para mim e para você, como cristãos. Confissão e arrependimento deve ser comum. Vou partir para o final. Eu não peço que você
ame menos a sua casa. Eu não peço para que você ame menos a sua família, seus pais. Eu não peço para que você ame menos o teu filho. Eu não peço para que você ame menos os seus parentes. Eu peço para que você ame mais a Deus, acima de todos eles, acima de tudo, para que não haja ídolos em seu coração e Deus possa executar em você toda a sua vontade em você. Tudo aquilo que Ele quer fazer através de você, Ele vai fazer, mas Ele não compartilha altar com ídolo nenhum. Que essa palavra encontre lugar no seu coração. Que essa palavra encontre guarida no seu coração. E que você possa fazer essa análise. Porque não vai haver avivamento enquanto nós adorarmos a mais do que apenas Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.